Bom dia. Estamos iniciando a terceira edição do jornal Pré-MEN News, a evolução da notícia. Vamos às principais notícias de hoje. Vamos falar sobre o projeto de vida na escola Pré-MEN. Na hora da eletiva de hoje, vamos entrevistar a professora Fátima da eletiva Túnel do Tempo. Vamos falar de como é a rotina dos alunos do Pré-MEN. Bom dia. O nosso repórter já falou com alguns professores que têm eletiva, mas os que não têm por causa das aulas de projeto de vida. É isso que o nosso repórter Estelo Miranda vai procurar saber. Ele vai entrevistar a professora Rayana para saber como é ser uma professora de projeto de vida. Olá, sou o repórter Estelo e hoje vou conversar com a professora Rayana, que é professora de projeto de vida do primeiro A ao primeiro D. E professora, me diga, como é ser professora de projeto de vida? É desafiador porque a gente lida com questões individuais, muito particulares dos alunos, que são os sonhos deles, autoestima, como eles se relacionam com as outras pessoas e não tem uma preparação específica para isso. Então, o que a gente trabalha em sala de aula depende muito do aluno, de como ele vai se comportar e as reflexões que ele vai fazer. E a gente, como eu falei, não tem uma preparação específica para isso, a gente não é psicólogo, então tudo que a gente vai trabalhar em sala de aula é com o conhecimento de mundo que a gente tem. E a última questão, professora, eu queria saber também se, por algum acaso, eles conseguem entender o que a senhora passa em sala de aula, em projeto de vida. Sim, a grande maioria. O mais difícil, na realidade, não é abordar alguns assuntos. O mais difícil é motivar os alunos, porque muitos não entendem o porquê de projeto de vida, principalmente pelos meus alunos serem de primeiro ano e também pela questão de não ter nota. Então, alguns não entendem a importância da disciplina, mas quando eles entendem e se sentem mais à vontade com a gente, então fica mais fácil, porque aí eles conseguem falar sobre si mesmos, que é a ideia justamente da disciplina. Obrigado, professora. Isso foi o Stanley para o Pré-MEN News, a evolução da notícia. Na hora da eletiva de hoje, a nossa repórter Stephanie Queiroz entrevistou a professora Fátima, da eletiva Túnel do Tempo. Ficamos com mais informações com a nossa repórter Camila Luiz. Bom dia. Na hora da eletiva de hoje, vamos conversar um pouco com a professora Fátima, que é responsável pelo tema da eletiva Túnel do Tempo. Fiquem agora com mais informações com a repórter Stephanie Queiroz. Boa tarde, estamos aqui hoje com a professora Fátima Correia, da eletiva Túnel do Tempo. Professora, o que a incentivou para a criação dessa eletiva? Bem, o que me incentivou foi justamente a importância dos anos 60 para a história do mundo. Porque foi nos anos 60, por exemplo, que o homem pisou no solo lunar. Foi, por exemplo, nos anos 60 que a Rede Globo entrou em ação. Foi também os anos em que houve, aqui no Brasil, a chamada ditadura militar, que nós consideramos na história como um período negativo para a história do Brasil. Então, diante de acontecimentos tão relevantes nos anos 60, então nos veio o desejo de colocar isso de uma forma prática e assim que desse incentivo para que os alunos tomassem conhecimento dessa década tão importante para a nossa história, como também os reflexos que essa década teve na juventude do mundo. E aqui, no caso do nosso país, também teve os seus reflexos, tanto na música, como na dança, como também na moda. E é isso que a nossa eletiva vai focalizar: a dança, a música e a moda dos anos 60. Como se dá a interação dos alunos de acordo com os temas abordados em sala? É boa a interação, né? Porque, inclusive, também nós estamos fazendo um grupo de teatro nessa eletiva, onde vai ser focalizada a questão da ditadura militar. Então, eles leem sobre, tá certo?
já produziram alguns textos sobre isso e no decorrer do ensaio eles se envolvem muito com a questão. Então, dentre a participação dos alunos, a que eu acho assim mais emocionante é justamente a essa do grupo de teatro, que estão retratando de uma forma assim bem participativa a questão do período militar no Brasil, a questão da repressão, né, principalmente policial aqui no Brasil. E para a culminância, quais os seus planos em relação aos alunos para a apresentação? Eu estou com uma boa expectativa, tá certo? Na questão do teatro, como eu já falei, né, a encenação sobre a ditadura militar. Estou com uma expectativa muito boa na questão do desfile, onde vai ser apresentado a moda dos anos 60, como também a dança. Ainda vai ter uma aluna que vai cantar uma música também ligada aos anos 60. Então, estou com boas expectativas. Os ensaios estão ocorrendo, né? Inclusive no espaço apropriado, por exemplo, para o desfile. Então, eles já ensaiaram lá no pátio e por aí vai. Então, a expectativa é boa quanto à apresentação. Embora a gente não saiba, né, exatamente o que vai acontecer no futuro, mas estamos assim, preparados e preparando para que haja uma boa culminância dessa eletiva, que inclusive é um assunto que eu gosto muito, que é anos 60. Bom, essa foi mais uma entrevista para o Prêmio News, a evolução da notícia. O repórter Luiz Henrique vai nos mostrar como é a rotina dos alunos de Pré-MEN. Bom dia, eu sou Luiz Henrique e hoje eu vou falar um pouco sobre a rotina do aluno no Pré-MEN. Vou entrevistar um dos alunos e ele vai contar um pouco sobre a sua rotina. Geralmente, um aluno em média no Pré-MEN, ele passa 9 horas e 15 minutos, isso o dia todo no Pré-MEN. E então eu vou entrevistá-lo para saber um pouco sobre a sua rotina, além dos estudos. Então, eu estou aqui com o aluno Lucas, do 2º ano G, e ele vai falar um pouco sobre a sua rotina no Pré-MEN. Então, Lucas, como é passar tanto tempo no Pré-MEN? Assim, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Levando em relação a outras escolas, nós temos mais tempo para estudar e adquirir mais conhecimento, mas também tem seu lado negativo, que é muita carga para quando você chega em casa e não tem aquele tempo de descanso, é mais focado na escola. Então, Lucas, e na questão da diversão e das amizades? Em questão de amizades, a escola melhorou bastante esse fato, porque como você passa o dia inteiro na escola, fica muito mais fácil de criar novas amizades, novas relações. E enquanto a diversão, eu acho que não alterou em nada. Então, Lucas, e na questão da alimentação, por passar o dia todo no colégio? A alimentação em relação ao ano passado melhorou bastante, teve um crescimento muito alto, e eu acho que só deveria melhorar em alguma coisinha ali e tal, que é em relação ao suco. Obrigado, Lucas. Luiz Henrique para o Pré-MEN News, a evolução da notícia. Agora vamos ao quadro Pré-MEN que eu quero para o futuro. Meu nome aqui é Cadinha Felipe, eu falo aqui da Escola Técnica de Campina Grande e o Pré-MEN que eu quero para o nosso futuro é um Pré-MEN com mais aulas dinâmicas e que as aulas não fiquem tão cansativas como é no dia de hoje. E é esse o Pré-MEN que eu quero para o nosso futuro. E essa foi nossa 3ª edição do Jornal Pré-MEN News, a evolução da notícia. Bom dia e até semana que vem.